Fala, meus amigos! Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo. Nosso primeiro dia explorando Malásia, Kuala Lumpur. Estamos muito animados para conhecer essa cidade. Acordamos hoje, gente, chovendo, só agora que parou e aí a gente pode explorar essa cidade. Você faz esse negócio no nariz? Ai, esqueci. É meu negócio pra sinusite. Achamos um negócio aqui numa lojinha. Ela tá com sinusite e tal. Efeitos da poluição lá da Indonésia, de Jakarta, e o mofo aqui também que me pega. E achamos esse negócio que cola e diz que ajuda de forma natural a tirar a congestão nasal. É um negócio de menta, sei lá, mentol, gostoso. Partiu conhecer a cidade. Bora! Agora é quase meio-dia, nós estamos num clima bem quente aqui. Hello. Não é época de chuva, mas tá chovendo direto. Chove muito, normal. É normal. E tá calor também, né, amor? Tá 33 graus, é isso? 33, mas é bastante úmido, gente. Muita umidade, mas o vento ajuda de vez em quando a refrescar. Dizem que essa cidade tem algumas características que parece que você tá no futuro. Vamos ver se é isso mesmo, vamos tentar achar esses lugares, o quão desenvolvida tá essa cidade. Moderna, né? Quão moderna ela é. Vamos descobrir tudo com a gente hoje. Nosso objetivo é caminhar bastante para ir conhecendo cada quarteirão desse lugar. Mas olha no horizonte quem já está ali. Nós vamos chegar ali, que ali é o cartão postal da cidade. Temos alguma preocupação aqui com questão de acessibilidade, olha aí. Para cadeirantes, também carrinho de bebê. Deve ser um espaço para que ele possa passar. Tem a guia rebaixada, né? Aqui, né? E também tem essa calçada também que serve para deficientes visuais, né? Eu sei que não é novidade, isso tem em todo lugar, só mostrando para vocês. Quer dizer, pelo menos deveria ter em todos os lugares, né? Acho que nas cidades maiores, mais desenvolvidas, já tem. Precisamos atravessar a rua agora e a gente vai usar um tipo de uma passarela que tem. Uma passarela bem bonita. Olha só, aqui tem a escada rolante para subir nela. Para facilitar então o fluxo de pedestre aqui, ó. Passarela que ela deve ter várias vias, inclusive. Tá vendo aqui como tá bem limpinho, não vê gente no chão, né, pedindo, com sujeira. Aqui não tem pichação, aquela parte mais degradada, né? Tá bem assim, bonito, preservado. Agora eu acho que nós temos que vir pra cá, mano. Na esquerda. Bem bonito aqui. Bem legal, bem legal. Ó, Aqui tem ar. Tem ar-condicionado. Ô, benção. E é uma boa, né? Num calor que faz aqui, no calor tropical. Olha aqui o tamanho do ar-condicionado aqui no teto. Lembrou daquela rua em Singapura que tinha ar-condicionado. Aí é bom caminhar na cidade, no ar-condicionado. Aqui é fechadinho fácil. aqui. Além do ar-condicionado, ó, a gente vê bastante câmera de segurança, isso é muito bom. Essa passarela, ela tem quase 1,2 km de extensão. Ela vai para vários lados, né? E ela liga centro de convenções, liga alguns hotéis, liga alguns centros comerciais aqui, estações de metrô e trem. Então, pô, é muito bom, né, andar no ar-condicionado. Segura também, porque a gente vê muita câmera, como a gente já falou. E o que é legal também, tem muitos países que a gente já passou, em lugares como esse, muito triste ver, mas sempre tem pessoas que ficam, às vezes tem que dormir ali, morar ali. E aqui nada, não vê um negócio no chão, nada, nem uma bituca de cigarro. Parabéns por enquanto. Realmente, muito limpo. E é tudo que eu queria, gente, caminhar 1,5 km quase no ar-condicionado, conhecendo a cidade. Muito bom. Parabéns Kuala Lumpur. E é uma obra um tanto recente, que foi inaugurada em janeiro de 2012. E do nada tem algumas bifurcações e tem um lugar como esse aqui, ó. Que a gente entra, dá a impressão que é uma... Não sei, ali embaixo tem algo de comer, deve ser tipo um mini shopping. Ó. Olha só, tem outra escada rolante aqui. Olha lá, uma praça de alimentação, tá vendo? A gente ainda não vai comer, não estamos na hora. Olha que cheiro de durian que tá aqui. Ó, uma praça de alimentação mais gourmet, chiquetosa.
Bonitinha, bem ajeitada, bem turística. Nossa, mas o cheiro do Durian tá bem forte. Tá. E a gente não vai comer agora. Eu gosto, viu, do cheiro. Tem gente que reclama, mas pra mim é um cheiro bem bom. É mais forte que o da jaca, né? Descemos de volta pra rua, saímos num centro de convenção. Aqui também tem praça de alimentação, que eu acabei de ver ali. Olha o tamanho dessas colunas revestidas de mármore aqui, que bonito. Gigante! Realmente, a arquitetura é moderna, né? Tudo muito bonito. Entramos no prédio aqui do lado, eu vi escrito ali Petronas. Tchau! Tchau. Me espera. Aí resolvemos descer para ver se é aqui embaixo a entrada. Aqui embaixo tem um aquário, que é muito famoso também. Estamos procurando as Petronas? Estamos procurando um parque, que é um parque muito lindo aqui na cidade, que foi desenhado por brasileiro. Que legal. Vamos chegar lá e contar mais para vocês. Arquiteto brasileiro. Exato, paisagista, arquiteto brasileiro. Vamos chegar lá. E aqui, ó, já tem área de alimentação bastante do lado do aquário. É tudo muito bem estruturado para receber o turista, viu? Bonito. Pelo que eu entendi, se eu estou certo aqui no mapa, esse é um simples caminho de pedestre. A gente tem que caminhar por aqui para poder ir no lugar. Posso Só que falar? assim. É o caminho mais aconchegante, climatizado e gostoso para você desfrutar, viu? Tem comércio também a rodo para você. Você não vai sentir falta de coisa para comer e beber. Olha aqui, gente. Praça de alimentação tá bombando. Ó, tudo aqui com espaço para sentar. Muito legal, gostei. Acho que agora a gente pode sair, mano. Será que é aqui? Vamos? Pô, cadê a escada rolante aqui? Faltou a escada rolante, mas tá bom. Tinha lá dentro, aqui a gente acabou saindo por aqui. Nós estamos perdidos. Uau! Gente, olha esse visual. Digno de cartão postal, hein? Aqui a galera já forma fila para foto, mas terão outros pontos estratégicos para fazer a foto, né? Vamos mais pertinho também dela para conhecer. Agora nós estamos chegando no Parque Taman, que é o que a gente falou. Vamos entrar, ver o que tem de curiosidade por aqui. Vimos também bastante policiamento, tanto campos de segurança como os policiais nas ruas, né? Tem bastante, a gente sente assim, bastante segurança, né? Bem tranquilo. E o policial tem uma moto ninja. Moto ninja. Essa é a moto ninja? Aham. Bonito. Aqui no parque tem a pista de Cooper. Olha o tanto de câmera que tem aqui e também aquele negócio de emergência. Se você precisar de alguma ajuda, você aperta e consegue contar direto com as... Não sei se é bombeiro, se é polícia. Acho que é pedido de ajuda geral, né? É. Emborrachado o piso, ó. Emborrachado? É. Gente, é É mesmo. pista de Cooper mesmo. É pra amenizar o impacto. Deve ser. Desse lado, o centro de convenções que a gente acabou de sair. Alguns prédios gigantes. Muito bonito. E aqui no centro já tem o parque que nós estamos. Um recantozinho de paz aqui. Tem um quiosque ali. Aqui tem uma fonte, olha que legal. Que bonito. Tem água. Tem água. Água geladinha. Dá pra encher a garrafa, tá dizendo. Sabe o que faltou? Aquela churrasqueira da Austrália, assim, nos quiosques. É verdade, aquela churrasqueira da Austrália é da hora. É top. Pelo jeito a evolução não para por aqui. Mais prédios construindo. Olha lá, aquele ali vai ter uma ponte entre eles também. Dá uma olhada como é que é esse poste de iluminação. Ele é baixo, olha, deve ter o quê? 1,5 m, nem isso? Não, menos. 1,20 m. E é para exatamente iluminar o chão. Curioso. Uau, daqui a gente consegue ter melhor a dimensão do que é esse parque. Olha que incrível, que lindo! E o responsável paisagista
arquiteto que desenhou esse lugar foi um brasileiro. Olha só que legal saber disso aqui na Malásia. O nome dele é Roberto Burle Marx, já é falecido. Dizem que esse foi um dos últimos trabalhos que ele realizou. E a ideia dele aqui era justamente trazer a importância da natureza, relembrar a natureza tropical aqui da região da Malásia e em conjunto com as características do desenvolvimento humano. Então tem muitas coisas feitas com cimento, mas também tem muita coisa relacionando com a água, a importância dessas duas coisas, o desenvolvimento e a natureza no mesmo lugar. E a gente vê bem isso, né, justamente onde ele está, no meio de arranha-céu, um parque verde com água, as crianças brincarem ali, muito legal. Olha o tanto de brinquedo para criança que tem aqui nesse parque. Tá muito quente, então acho que ninguém tá querendo brincar agora, o pessoal tá mais na piscina mesmo. Desafio Micando pelo mundo, amor, duvido você passar pelo menos 3 ou 4 desse. Então vai. Eita, chamou responsabilidade, hein? 1, 2, caramba, amor, 3. Você pode participar da corrida do Faustão. Ah, espertinha. É muito baixo, né? Não dá nem pra se pendurar aqui. Verdade, a culpa é que ele é muito baixo, senão a gente faria toda aqui, ó. Gente, o problema é a altura deles, não faria. O chão aqui também, aquele bem fofinho, parece tipo um EVA, não sei. É o de corrida lá também. Então vai, vamos ver se aguenta nós, trem aqui. Ixi! Ah, tem que fazer assim, né? Se você não sabe brincar. Ih, tem mola. Nessa época não tinha mola, não. É mesmo? Ai! É pra brincar de cavalo. Diversão dos adultos, gente. Que top, piscina. E aí, Nossa, irmão? é morninha. É? E também com esse calor. E A olha que vista. visual. Caramba, incrível. Ali formam umas cascatas, olha. Nossa, muito bom, hein? Tomar um banhão aí, já pensou? Muito top. Nossa, eu não vou fazer isso que ainda tem o dia inteiro pela frente, não trouxe roupa, nada. Olha lá, o cara tá fazendo as fotos ali atrás da cachoeira, atrás da queda, olha que legal. Agora nós estamos na Ponte Arco. Eu acho que dessa ponte é que a gente consegue ter a melhor visão da famosa Petronas Tower. Vem dar uma olhada nesse visual, que lindo. Uau! Caramba, gente! Posso dizer que tem vários pontos de foto, né? Esse é um deles. Que lindo! E essa sim, a Petronas Tower, é a maior torre gêmeas do mundo. Não a maior torre, já foi a maior torre do mundo, mas já foi desbancada. Hoje ela é a maior torre gêmeas do mundo, com 452 metros de altura. Foi planejada por um arquiteto argentino e o formato dela, dessa estrela de 8 pontas, tem a ver com a religião islâmica. O empreendimento, na verdade, são 3 edifícios, mas só 2 são gêmeos. É um empreendimento da Petronas, uma marca muito conhecida que mexe com extração de petróleo e gás. Inclusive patrocina alguma equipe de Fórmula 1, né? Que vocês devem conhecer. E grande parte da construção foi feita com metal e vidro. São várias torrezinhas dessas espalhadas. Acho que eu vou aproveitar para refrescar um pouquinho a nuca aqui. Rapaz do céu, que calor que tá. É muito quente, gente. Nossa. Tô me sentindo igual aquela época na Coreia. É, Não sei qual que tá mais quente. aqui tá mais úmido, eu acho. É, mais umidade. Na base tem uma galeria, shopping, centro comercial, aberto ao público, né? Acho que inclusive a gente está precisando comer, são quase 2 horas da tarde e nós vamos procurar algo para comer. Olha que lindo. E vamos ver se a gente consegue subir. Aquela ponte que liga uma na outra, ela é aberta à visitação também, a gente quer muito conhecer. Caramba, olha que maneiro essa árvore, ela vai soltando nos galhos, tipo raízes assim, ó. E que são maleáveis, ó, tipo cipó.
Entre um e outro, a gente avista alguns edifícios no fundo, como aquele. Dá uma olhada. Olha lá, no topo parece até que tem uma piscina lá, igual aquele de Singapura. Toda noite acontece um show de luzes aqui nesse pequeno lago. Vamos ver se a gente consegue vir mostrar para vocês. Tem vários aparelhos nesse restaurante que é de ar-condicionado. Vocês estão vendo todos esses caixotes brancos? Ar-condicionado para resfriar a galera. Um monte de ventilador no teto. Tá calor, tá calor. Entramos de um dos shoppings embaixo da torre para procurar almoço, respirar um pouco, curtir o ar-condicionado também. Parece ser bem chique, porque as lojas aqui, ó, Montblanc, Gucci, não sei o que, não sei nem falar os nomes. É, bem bonito. Tá tendo algum evento da Petronas ali. Vamos dar uma olhada, olha que coisa linda ali. Cheio de telão e não sei o que. 50 anos de Petronas. A gente não sabe exatamente o motivo das filas, mas eu acho que tem algum shopping ali, workshop também, eles vendem algumas peças de roupa e tudo. Bem bonito. Acho que a gente entendeu, eles estão dando brinde se você posta uma foto. Vai rolar. Achou de compra? Não tem mais disponível. Esgotou. Ele falou para vir aqui amanhã antes das 8. O portão abre 8h30. Não vende online. Vende, mas tem que comprar 6 dias antes. Caramba. Gente, tô passada. É alta temporada, muita coisa aqui tá esgotando rápido. Desde passeio pras ilhas, resort, aqui Petronas, muita coisa. Triste. Olha que legal o visual daqui de cima. Se o meu inglês estiver bom, ele tá escrito continuando um legado juntos para o nosso futuro. Não deu para subir a torre, ficamos tristes, mas o que vai deixar nós muito felizes agora é comer, né? Então vamos comer. Praça de alimentação gigante com vários tipos de comida, mas o que está imperando aqui é árabe, asiática, malaia, e também tem muita comida indiana. São as 3 que imperam aqui. Chinesa também, né? Dá uma olhada no tamanho desse lagostim ou camarão, sei lá. Eu vi que aqui na Malásia tem um camarão famoso por ser grande, deve ser esse. O pessoal tenta exportar ele para o mundo inteiro, porque é muito grandão. Tá difícil achar no meio de tantas opções, né? Se tivesse arroz, feijão e bife era mais fácil. Não, mas tem muita comida boa aqui. É difícil escolher porque a gente não sabe, né? Aí, ó, é macarrão frito de todo jeito aqui. Aquela sopa que eles comem muito também. Esse é o gyoza? É, parece um pastelzinho, né? Nossa, é o gyoza mais diferente que eu já comi. Eu achei que fosse a massinha fina. É frito, parece um pastel. Aí, agora sim, ó, salmãozão. O total aqui ficou 63 ringue malaio, moeda deles. O senhor pediu o quê? Pedi frango mesmo, básico. Gostoso, parece bom. E agora vocês vão perguntar, né? Nossa, mas por que Kuala Lumpur é rica? Da onde vem o dinheiro? É realmente rica esse lugar, essa cidade? Além do petróleo que a gente já comentou, outras fontes de renda importantes para o país, circuitos eletrônicos, maquinários para indústrias e também óleo de palma. Olha só. Impressionante da onde a gente olha aqui desse centro que nós estamos. O visual dessas torres é muito bonito, muito imponente. E outros prédios também, né? Muito bonito. Esse aqui, bonitão. Esse aqui tá escrito Banco Público ali, ó. Olha o telão. Telões como esse, incríveis também. Olha lá, 3D, ó. Uma outra indústria que a Malásia é muito forte é na questão de produção de produtos para energia solar também. Interessante aqui, ó, faixa vermelha para moto parar
azul para passar bicicleta e listrada para passar pedestre. Isso é importante, pensa em todos, não só no carro. No meio da cidade a gente encontrou esse cemitério bem bonitinho, bem verde, né? Cemitério islâmico, com certeza, por conta do tipo de lápides, né? Inclusive, não sei se nós já falamos, mas a grande maioria da população aqui é de religião islâmica, mas eles vivem muito bem aqui com outras religiões. É muito forte também o budismo, o cristianismo. O hindu, tem até a taoísta, né? Que é dos chineses. Então, muitas religiões em um só lugar. E sempre que a gente vê no meio da selva de pedra um lugar verde, né? Os olhos chamam a atenção dos olhos, assim. Aí, de longe, o cemitério mais bonito, ou pelo menos mais verde, que nós já vimos. E agora nós chegamos na incrível Ponte Saloma. É uma ponte pedonal, liga um bairro antigo ao bairro que a gente estava, onde tem as torres ou um centro comercial mais forte, né? E ela tem esse nome, Saloma, porque Saloma era o nome de uma moça bem famosa aqui na Malásia. Ela, se eu não me engano, ela era cantora, atriz, isso lá nos anos 50. E então resolveram homenageá-la, dando o nome dela a essa ponte incrível. Essa ponte acho que é uma das mais bonitas e diferentes, né? Que nós já vimos. É incrível muito mesmo. bonita, gente. Olha a arquitetura. E à noite ela fica iluminada, muitas vezes com o desenho da bandeira da Malásia também. Nossa. Vamos entrar aqui na ponte para vocês verem. Ela tem vários vitrais azuis, olha só, que incrível esse design. É uma ponte de 69 metros, que facilita o pedestre, né? Porque atravessar aqui, ó, são vias rápidas, tá vendo? E também atravessar esse rio, que é um rio bem grande, bem canalizado aqui. Não sei se é limpo, né? No meio dessa cidade, provavelmente não. Cheio de câmeras aqui também, como essa, né? E mais um lugar que, assim, todo fechado, que geralmente teria pessoas em condições de rua, a gente não vê aqui. Claramente a gente vê a diferença no desenvolvimento aqui, pelo menos dos prédios, né? Do outro lado. Olha só como é diferente. É mais residencial também, alguns comércios ali, como restaurantes, né? Muito diferente do outro lado ali. Eu não sei porquê, mas tem um painel solar aqui em cima. Aí, ó, pequeno painel solar. E aqui, olha, tem um LCD, tá vendo? É LCD LED, na verdade. E isso aqui é uma lixeira. Lado reciclável e esse aqui é de tudo, outros lixos. Chamar atenção numa coisa aqui, olha, nós estamos num lugar mais movimentado da cidade e o barulho é esse, olha. Não tem tanta buzina. Eu esperava que fosse igual a Indonésia lá, Jacarta, loucura de Bali, mas não é. Bem tranquilo até. É uma moto ou outra que faz um barulho. Não chega a ser igual a China, que a gente vê muita moto elétrica. Aqui ainda tem barulhinho da moto, mas bem menos do que a gente estava acostumado. São 8 milhões de pessoas vivendo aqui em Kuala Lumpur, a capital do país. Eu acho que aqui e na China é onde a gente mais viu esse tipo de coisa. Caminhão sendo usado como um outdoor ambulante. Acho interessante. Aproveitando o vídeo de modernidade, tecnologia, coisas bonitas, vamos conhecer uma galeria, um shopping, na verdade, tem um parque temático lá dentro que parece incrível. Então vamos ver. E vai chover, então melhor procurar uma cobertura. Chegou o táxi. Olha o tamanho dessas colunas. Que incrível, né?
Aqui na frente do shopping você vai carregando o seu carro elétrico enquanto faz suas compras, olha aí. O nome do shopping é esse, ó, Berjaya Times Square. Uau! Caramba, olha essa entrada. Grandiosa. Pelo tipo de lojas e roupas e não sei o que, eu tô achando que aqui é um pouco mais simples do que aquele outro que a gente passou. Aquele lá parecia ser mais chique, até pela região que ele tá localizado, né? É um classe média esse, mas é chique pra nós, né? Olha lá, eles estão fazendo uma live lá, ó. Vamos preparando lá para alguma coisa. Mundo digital aqui. Olha, as roupinhas mais populares, ó, em torno de 20, 12. Também não é vídeo de shopping nem de preço das coisas. Vamos subir, procurar o parque temático. Quero ver se tem alguma coisa futurística aqui, vamos ver. Esse shopping, gente, parece que é pequeno, mas é gigante, ó. São 14 andares, nós queremos ir no 5, porque tem um parque temático lá coberto. Na porta do elevador, ó, um projetor, fica um telãozinho, uma tela, né, fazendo propaganda. Ó o projetor aqui, ó, ele tá aqui em cima e projeta na porta, interessante. E você vai vendo a propaganda ali, ó. Aqui já começa algum joguinho, uma passarela diferente. Lembrou muito aquele shopping gigantesco assim, de Bangkok, da Tailândia. Ali tem um monte de tanto de maquininha. Igual tem no Japão, né? Aquele monte de máquina de bolinha. E brinquedo para crianças, carrinhos ali. Bastante coisa. Muito entretenimento. Que fofo esse carrinho, gente. Olha. É do Lilo Stitch? Ó, que fofura. Chegamos. É esse nome aqui, ó. Times Square. O parque da Times Square. Nossa. Uau. Caraca, gente. Lembrando que estamos dentro de um shopping, tá? É um parque temático dentro de um shopping. É um parque todo coberto. Então pode chover, pode cair o mundo que não vai fechar por conta do tempo, do clima. Tô chocada. Caramba! Lembrou aquele shopping no Cazaquistão, diferente, bonito? Caramba, olha, tem uma montanha-russa em volta de tudo. Gente do céu, eu tô impressionada demais. Olha isso, olha o tamanho da montanha-russa. Meu Deus, ó. Eu tô dando a volta, gente. Vocês viram tanto o tamanho dela. Meu pai amado. Olha o brinquedo da criançada, que legal ali, cheio de LED, sei lá o que. Parece bem divertido, bem animado, bem legal. E parece tecnológico, né? Gente, Futuro. é outro mundo, né? Parece que eu tô em 2050, sei lá, uma mescla. Você vê o monotrilho, você vê o parque aqui, um monte de LED, carro elétrico, enfim. Tem mais pra lá, ó. Incrível! E tá funcionando! Uhul! Caramba, é bem aventureiro mesmo o negócio. Eita porra, travou. Eu achei que ia travar. Ah, o loop é rápido. Ele vai pra alguma parte que a gente não consegue ver, né? É. Deve ter bem mais pra lá. Não, mas é muito legal essa estrutura aqui do parque. Uma sala gigante de jogos aqui também, ó. Bilhar, pingolim. Aqui tem boliche também. Caramba, olha o tamanho dessa pista de boliche. Uau, gigante. Outra atração aqui também é o arco e flecha. Olha lá que legal. Lembrei da vez que eu atirei lá no Quirguistão com o Fred, inclusive. A gente usou um arco e flecha lá real dos caçadores kirguiz. Muito legal. É muito legal. Você foi bem, né? O Fred também. Mais ou menos. Mais ou menos. Uma pausa na programação para o Mo renovar o visual. Vai cortar o cabelo. 25 dinheiros aqui para cortar o cabelo dele. Como se sente com o visual novo? Agora eu me sinto um ator de Bollywood. Renovado. Ainda mais que eu cortei o cabelo
What's your name? Lau. Lau? Ela vai cortar o cabelo com o Lau aqui, ó. Recomendamos. O Lau que mora há 3 anos aqui, é da Índia. E falou assim, vou fazer um corte de um ator de Bollywood no seu cabelo. Ficou igual Bollywood. Thank you, Lau. Nós estamos andando e bem em cima de nós aqui passa o monotrail. Esse negócio é muito legal. Eu sei que não é coisa de futuro, mas parece 1050, não sei, eu me sinto meio assim, aqueles lugares meio cyberpunk, um negócio muito louco, esse negócio passando por cima. A gente viu isso aqui também, acho que no Japão e... Na China, no Japão. E também no parque de diversões da Disney, lá nos Estados Unidos, ó, passando, ó. É muito maneiro quando ele passa. E olha que interessante, tem esse negócio aqui, ó, que eu acho que serve justamente para não cair nada lá de cima, para proteger os pedestres, sei lá, tô achando. Porque não é ponto de ônibus aqui, porque tem um negócio que não passa, tá vendo? Não tem como ser ponto de ônibus aqui. É, bonito esse prédio aqui, né, com jardim vertical. Uhum. No meio da rua, olha, um telão gigantesco. E o que é legal de ver é que não tem nenhum tipo de depredação, sabe? Uma pichação, não tem nada. Tá aí, do jeito que tá, sem nenhuma proteção. Uma coisa assim, bem organizada, a impressão que dá é essas emissões de tickets aqui. Olha só que legal que é a máquina. Você escolhe a língua, aí você põe comprar tokens, escolhe aonde vai. Eu não sei aqui, só dando um exemplo para vocês, né? Coloca a letra, olha, já aparece as estações e o preço que vai ficar. É bem legal. Paga no cartão, contato, ele te dá uma moedinha. Essa é a maior torre de Kuala Lumpur, uma das maiores torres do mundo. Assim é por dentro do monotrail. As pessoas reclamam que ele é pequeno, apesar de fazer uma rota boa na cidade, né, por cima das avenidas, não cabe muita gente dentro dele em horário de pico, então é uma reclamação. Foi inaugurado em 2003 e tem quase 9 quilômetros de linha para percorrer pelos principais pontos da cidade. Assim como nós vimos na Coreia do Sul, aqui também tem a faixa brilhante no chão. Falam que é porque a galera fica no celular e aí não olha para cima para ver a luz, quando pode ir, quando não pode. Então, por exemplo, agora tá vermelho, teoricamente não poderia ir. Tá vendo? Ó, bate com aquela luz ali, mas o carro parou, a galera tá indo. Aqui não funciona. Não é igual no Japão, porque se tá vermelho ninguém passa. Pode estar sem carro, mas ninguém passa. Ih, Anoiteceu. choveu! Resolvemos sair um pouco para jantar e mostrar um pouquinho para vocês como é a parte noturna aqui. Bom, achamos um shopping aqui, na verdade ainda vamos comer alguma coisa por aqui e acho que vamos finalizando também. Então, meus amigos, obrigado por assistir. Obrigada. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Volta no próximo que vai estar muito legal. Vamos explorar a Malásia com a gente. Tamo junto. Tchau. O cara tá tocando um piano ali super bonito, mas se eu deixar a música dá direitos autorais, então... Vai falando em cima, só pra vocês verem que rola o show de piano no shopping.